E o Brasil se tornou o terceiro maior destino de investimentos chineses no mundo e o primeiro fora da Europa. Em 2024, dezenas de projetos em diversos setores atraíram 4,2 bilhões de dólares em investimentos aqui no Brasil. Para a gente repercutir o crescimento do investimento da China aqui no nosso país, a gente conversa agora com Carlos Honorato, professor da FIA Business School, com quem eu já tenho o prazer de dividir tela de receber aqui no Money. Seja muito bem-vindo, Carlos. Olá, Vitor. Muito bom dia. Prazer em falar com os colegas da CNN. O prazer é nosso. Carlos, queria começar entendendo que setores, principalmente, são esses que têm como alvo, né, esses investimentos chineses, ou melhor, esse interesse por parte dos chineses e os motivos exatamente por trás desse incremento, né, do ponto de vista de aportes e investimentos aqui no Brasil. A China tem um princípio de um desenvolvimento de um olhar de longo prazo, né? E principalmente de conectar setores de investimento que ela faz aqui ligados ao que ela precisa lá para manter a economia funcionando, né? Então, ela já tem entrado muito fortemente aí no setor de energia, né? Uma parte dessas privatizações de hidrelétricas, ela tem entrado no setor de equipamentos, no setor de suprimentos para o agro, né? Suprimentos de equipamentos técnicos, né? A gente está vendo uma entrada muito forte aí no mercado de veículos elétricos e também no setor de logística, né? Então, acho que são os principais segmentos e também traz com ela, nesses investimentos aí, um pouco da tecnologia chinesa, né? A gente vai começar a ver cada vez mais produtos chineses e, principalmente, o capital e os mecanismos de financiamento por meio de bancos chineses, que acabam sendo uma ótima alavanca para quem precisa de crédito, às vezes internacional, para investimento, usa o banco chinês como um mecanismo de investimento aqui dentro. Mas tudo dentro de uma estratégia chinesa de ocupar mais o espaço para as necessidades que ela tem lá dentro. 2024, né? Ou seja, antes das tarifas de Donald Trump, eu queria entender exatamente por que um incremento tão significativo se a gente compara 2024 com 2023 e qual a perspectiva que a gente tem exatamente, que a gente consegue observar já, é evidente, né? Para esse cenário esse ano, Carlos. Olha, eu acho que é muito provável que quando a gente faça a avaliação dos dados deste ano, a gente tenha talvez até outro 100% em cima, dobrando novamente esse investimento, né? A China tem uma visão estratégica, né, e que é basicamente ligado ao que a gente chama lá do Silk Belt Initiative, né, que é a nova Rota da Seda, né, que o Brasil não faz parte, né, ele não entrou dentro, apesar da gente estar bem longe da Ásia. É um processo de construção e de ampliação da infraestrutura com o interesse de você interligar mercados, né? E ele está chegando, numa certa medida, à América Latina. Quer dizer, você tem ali na parte da Colômbia e do Peru ali iniciativas de construção de portos, a tentativa de fazer uma ferrovia, tudo mais. Então, a visão chinesa é muito desse impacto, né? É um soft power que não é tão soft assim, no sentido de que você colocando investimento, você entrando dentro de um mercado, você acaba tendo uma força, né? A gente hoje a China é nosso maior destino de exportações e também é o nosso maior cliente, fornecedor, né? Então, é nessa perspectiva de longo prazo, estratégica, que ela vem ocupando os lugares, né? Eu gosto muito de comparar o Henry Kissinger, que foi secretário de Estado americano, ele costumava dizer: a China, enquanto o Ocidente joga xadrez, a China joga o jogo de Go, que é um jogo que vai cercando, cercando, e de repente você está ali dentro. Nós, no Brasil, em curto prazo, se já não for agora, nós vamos ou estar comprando de empresas chinesas ou nós vamos estar vendendo para eles. Então, esse investimento faz todo sentido na questão de você ter aí disponibilidade de equipamentos, matéria-prima e principalmente abrir mercados para os próprios produtos chineses. Carlos, queria entender o período, principalmente desses investimentos, né? Claro, a gente está falando também da entrada de algumas prestadoras de serviço, né? Empresas como, por exemplo, de entregas, enfim, de transporte, mas eu queria entender, principalmente nos projetos a longo prazo, a China ela tem uma capacidade, a gente pode considerar mais ampla, por exemplo, de arcar e de bancar projetos de infraestrutura, como você citou, por exemplo, ferrovias?
Vamos imaginar como funciona o capitalismo chinês, né? Entender como funciona o capitalismo chinês, que é um capitalismo, né? Por incrível que pareça. Eles têm um superávit gigantesco na balança comercial. Para ter uma ideia, eles têm de superávit o que o Brasil tem de reservas, né? Coisa de 360, 370 bilhões. O câmbio deles é desvalorizado, né? E o mecanismo que ele usa internamente para poder investir em infraestrutura é usar os bancos. Então, tem o Banco da Construção da China, o Banco da Indústria da China e tudo mais. Nessa perspectiva de expansão de mercado, né, ela tem uma visão de lutar nessa linha que os BRICS estão trabalhando aí, desse alinhamento sul-sul, né, que é muito mais do que ideológico. Então, na minha visão, qualquer pessoa que faz uma crítica aos BRICS, temos que entrar, temos que sair, é uma grande besteira, porque, na verdade, é um alinhamento não só de países políticos, mas um alinhamento econômico, né? E que você vai abrindo portas para que os mercados se interliguem. Então, dentro dessa perspectiva, o que não falta na China são recursos, né? E aí ela também tem que destinar uma parte do que ela tem ali de estoque de capital para outras regiões, porque se ela jogar tudo isso dentro da economia chinesa, corre o risco dela até gerar uma inflação ali dentro, né? Então, esse braço estendido para outros continentes e para outros países tem como objetivo principal dar vazão a uma capacidade de investimento, né? Às vezes até com juros subsidiado, porque isso permite que você consiga desenvolver fornecedores melhores, que o grande receio da China é ficar dependente de alguns países, de alguns mercados e ficar sem matéria-prima até para produzir o que precisa produzir. Então, ela estrategicamente, diante do que ela precisa, ela vai ocupando esses espaços e no momento em que o Trump empurra todo mundo para o outro lado, né? A gente pega a União Europeia, China, Índia, Rússia, né? E nós estamos desse outro lado também, nada melhor, e eu acho que é melhor mesmo, a gente aproveitar essa sanha de investimento chinês sempre com o cuidado de que são interesses, né? Ninguém está fazendo isso de graça, então a gente tem que ficar muito alerta nisso, mas você diversifica quem está vindo para o Brasil colocar dinheiro na infraestrutura, na indústria e no mercado, né? Carlos, dados esses aspectos e essas características da economia chinesa que você traz, como, por exemplo, essa capacidade bastante relevante de produção, uma necessidade de escoamento para não causar inflação dentro do país, mas uma produção, inclusive, com o juro subsidiado, dado tudo isso, a gente não pode chamar isso de dumping? Pode, né? O grande ponto é que o mundo inteiro está virando um dumping, né? Você pega aí eu estava vendo as notícias anteriores, né? Que tem um capitalismo de Estado surgindo nos Estados Unidos, né? Quer dizer, os caras estão ali, os liberais começam a ficar com o cabelo em pé, porque você tem um Estado liberal levado por um presidente que se diz liberal, altamente intervencionista, né? Então, se a gente olhar com mais cuidado, é por isso que eu sempre digo, a gente tem que tirar esses componentes aí, esse barulho que está em volta da questão ideológica e pensar com um olhar de interesses de uma nova geopolítica que se forma, né? Então, eles conseguem fazer dumping e vamos nos colocar no lugar. Se eles conseguem vender mais barato, por que não a gente pode aproveitar? Né? Então, o mundo está meio caótico e são nesses movimentos caóticos de transformação geopolítica que países, nações que são, eu diria, espertas e que têm capacidade de aproveitar oportunidades, vão navegar. Então, eu acho que é essa filosofia que o Brasil tem que ter, de uma certa independência, né? Não ficar dependente exclusivamente de um único mercado, de um único fornecedor, mas tem que aproveitar as oportunidades, porque nós somos carentes de infraestrutura, de tecnologia. Então, se a gente conseguir mecanismos de financiar isso mesmo, com algumas restrições, algumas dificuldades, vamos aproveitar a oportunidade. Carlos, pensando exatamente nesses aspectos mais geopolíticos, né? A gente tem acompanhado esse tensionamento muito proposto até pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Brasil, mas também com a China, com a Índia, com a Rússia. Existe, de fato, um momento bastante delicado nessas relações diplomáticas. Queria entender a possibilidade de uma aproximação maior do Brasil com a China, impactar também essa relação do ponto de vista comercial com os Estados Unidos, né, dada esse perfil bastante, enfim, né, peculiar, vamos achar uma palavra, de Donald Trump.
É peculiar mesmo, e é personalista, né? Quer dizer, é ele que faz, né? Ninguém consegue chegar. Se não chegar perto dele, você não consegue resolver nada, né? A gente tem um momento, né? Que eu creio assim, acho que o poder, aquele equilíbrio de forças que a gente teve após a Segunda Guerra Mundial, que era muito centrado ali, Estados Unidos e Europa, e um pouco o Japão, né? Por conta até da Guerra Fria, né? Tudo que aconteceu. Isso está acabando, né? E aí eu até coloco como uma virtude do Trump é que ele está acabando de enterrar as instituições internacionais aí, FMI, Banco Mundial, tal, que existem, têm sua relevância, mas estão perdendo essa relevância cada vez mais, né? Quer dizer, a gente vai ter que caminhar para um mundo muito mais multipolar, um mundo com diversas potências, né? Diversos equilíbrios de poder, e isso não volta mais, né? Você pode retardar um pouco ou não. Então, os Estados Unidos estão ali num movimento de tentar resguardar o seu poder, e a gente tem que ser muito inteligente de aproveitar essas idas, né? Esses conceitos, né? Democracia, liberdade, isso fica muito fluido, porque você vê ataques à democracia e à liberdade em todos os lugares do mundo. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, né, ter uma postura que, na minha visão, tem que ser o máximo independente possível, mas como dizem os grandes mestres aí das relações internacionais, países não têm amigos, eles têm interesses. Então, nessa perspectiva, a gente tem que ver os nossos interesses e navegar, mesmo tomando alguma tarifa pelas costas, né? Quer dizer, a gente nunca ou participou muito pouco de guerras, tudo mais, a gente está vivendo um conflito, nós estamos sendo atacados, né? Não temos razão nenhuma para receber 50% de tarifas. Então a gente tem que gerenciar isso e driblar isso da melhor forma possível. Pensando exatamente nesse papel das instituições multilaterais, a gente tem acompanhado essa incursão do governo brasileiro na OMC, né, Carlos, mas com essa leitura fática, né, que a OMC está completamente esvaziada, sem qualquer tipo de capacidade de ação prática. Queria entender exatamente uma leitura sua sobre isso, né? Sobre esse enfraquecimento, por exemplo, de organizações como a OMC, que serviriam para agir como uma balança em momentos de tanta fervura como esse, né? A OMC, assim como outros organismos dentro da ONU, né, que nasceram aí nesse contexto, ela tem um problema, por exemplo, que para você aprovar certas mudanças globais, você precisa de 100% de aprovação, né? Não é questão de maioria, é questão que todos os países associados precisam concordar com aquilo, né? E quando você tem um mundo multipolar, em que você tem ali a Rússia, né, como o inimigo número um de toda a Europa, a União Europeia. Você tem um enfraquecimento muito grande da Inglaterra, do Reino Unido, depois da saída do Brexit, né? Você tem os Estados Unidos também, que, de uma certa forma, o Trump tira dessas organizações. Então, infelizmente, acaba sendo um palco, né? Você acaba formalizando, mesmo sabendo que não vai dar em nada, você tem que entrar na OMC, você tem que entrar com um registro, né? Você tem que entrar com uma demanda, né? Alguma coisa do gênero. Enfim, elas estão perdendo a relevância. É óbvio que é trágico numa certa medida, porque elas que davam um certo equilíbrio, né, às negociações comerciais, assim como a ONU teoricamente dava algum equilíbrio. Então, a gente vai passar por um momento em que você vai ter uma descontinuidade dessas agências, que pode até continuar existindo, mas perderam muito da relevância. E para descobrir o que vai vir novo, né? E a gente ainda não sabe o que vem de novo e quando vem novo, né? E em momentos como você tem essa transição geopolítica, há muitos economistas, historiadores que dizem que a gente vai ter conflito, vai ter guerra, né? Pode ter muita encrenca. Então, essa fase, é o que eu costumo dizer, a gente tem que se equilibrar, tem que usar muito de inteligência, eu diria inteligência competitiva, inteligência de negócios, e se equilibrar nessa transição, porque contar que organismos como esse vão ter algum papel de relevância, na minha opinião, eu acho que não tem mais. Conversei aqui com Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Agradeço muito, Carlos, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Poxa, foi um grande prazer, um abraço a todos, boa sexta-feira e bom fim de semana. Prazer foi nosso, abração.